As 15 celebridades que mais reagem à prisão perpétua. Imagine ser uma celebridade, viver uma vida de brilho e glamour, apenas para enfrentar o impensável, a vida na prisão. Então, quem são estas caras famosas empurradas para um mundo que não faziam ideia que existia? Quais foram as suas reações à assustadora realidade? O que é que as suas viagens emocionais nos ensinam sobre o espírito humano? Junte-se a nós para uma incrível compilação das reações das 15 principais celebridades a este acontecimento que mudou a sua vida. Alison Mack, mais conhecida pelo seu papel na série de televisão Smallville, esteve envolvida num incidente impressionante que envolveu a sua participação no culto NAXIVM, que é infame pelas suas práticas severas. A NAXIVM, dirigida por Keith Raniere e que se apresentava como um grupo de autoajuda, era na realidade uma organização secreta e autoritária. Durante o seu julgamento, ficou demonstrado que Mack teve uma forte participação na NAXIVM, que incluía o recrutamento e a preparação de mulheres para uma sociedade secreta dentro da organização. Ela foi acusada de estar envolvida num esquema que incluía tráfico sexual e trabalho forçado. Mack acabou por se declarar culpada das acusações de extorsão e conspiração de extorsão, durante as quais admitiu os seus actos e expressou arrependimento pelos mesmos. O seu caso chamou a atenção para os perigos da manipulação e da lealdade cega, servindo como um conto de advertência sobre cultos abusivos e líderes carismáticos. O seu caso chamou a atenção para os perigos da manipulação e da lealdade cega. Skylar Delon Skylar Delon é um criminoso condenado, que era anteriormente conhecido pelo nome de Skylar. É responsável pelo assassínio de 3 pessoas. Aos 14 anos, começou a sua carreira de ator, fazendo aparições em anúncios publicitários e desempenhando um papel não creditado na série de televisão Mighty Morphin Power Rangers. Passou por 2 mudanças de nome, a primeira das quais ocorreu depois de se ter tornado independente do seu pai. Aos 20 anos de idade, Delon alistou-se na Marinha dos Estados Unidos, mas acabou por ser dispensado por faltas não aprovadas. Depois de se debater com as suas finanças, voltou-se para uma vida de crime e começou a roubar empresas locais. Em 2004, ele e a sua mulher, Jennifer Henderson, juntamente com outras pessoas, cometeram um crime horrível, roubando e assassinando um casal para vender o seu iate. Este incidente teve lugar na Flórida. Delon foi condenado à pena de morte, enquanto Henderson foi condenada a 2 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de libertação. Em 2019, Delon teve o seu gênero legalmente alterado para o de uma mulher enquanto estava no corredor da morte a aguardar a execução. Sam Hurd, cujo nome completo é Samuel George Hurd, é um conhecido receptor do desporto do futebol americano. Jogou na Liga Nacional de Futebol Americano tanto para os Dallas Cowboys como para os Chicago Bears durante a sua carreira. Em dezembro de 2021, foi detido em Chicago por suspeita de tentativa de aquisição e distribuição de quantidades significativas de estupefacientes ilegais. As acusações contra ele foram apresentadas nesta qualidade. O US Immigration and Customs Enforcement conduziu a investigação que levou à apresentação de acusações federais de narcóticos contra ele na divisão de Dallas e no distrito norte do Texas. Quando Hurd ainda estava nos Bears, em julho de 2011, o caso começou durante um lockout imposto pela NFL. Suspeitava-se que ele tinha algum tipo de ligação a um bando de traficantes de estupefacientes que tinha sido detido na Califórnia. Um número de telefone ligado a Hurd foi descoberto no identificador de chamadas de um dos traficantes detidos em agosto de 2011. Em agosto de 2012, Hurd foi novamente detido por ter violado as condições da sua fiança ao testar positivo para substâncias controladas. Posteriormente, em novembro de 2023, declarou-se culpado e foi condenado a uma pena de 15 anos de prisão. Neste momento, está a cumprir a sua pena no Federal Correctional Institution em Bastrop, que se situa no estado do Texas. A data prevista para a sua libertação é maio de 2023. Bill Cosby, outrora celebrado como o pai da América pelo seu papel no The Cosby Show, sofreu uma queda dramática quando foi condenado por 3 acusações de agressão sexual agravada em 2018. A sentença que lhe foi aplicada foi de um mínimo de 10 anos de prisão por cada acusação. O julgamento marcou um momento significativo no movimento #MeToo, fornecendo uma plataforma para várias mulheres que o haviam acusado anteriormente de comportamento inadequado.
Ao ouvir o veredito de culpado, Cosby exibiu uma explosão inesperada, um desvio notável do comportamento respeitável que tinha mantido no passado. Ao longo do julgamento e da sentença, manteve inflexivelmente a sua inocência, recusando-se a admitir qualquer ato ilícito. Além disso, recusou participar num programa para agressores sexuais, optando por renunciar a potenciais vias de reabilitação. O dia da sua sentença apresentou um Bill Cosby totalmente diferente, com um ar duro e impessoal, muito longe da figura afável e amada que outrora retratou. As suas respostas mostraram a luta interna de um outrora grande ícone, à medida que enfrentava as consequências dos seus actos. A queda de Bill Cosby serve como um poderoso lembrete de que mesmo figuras públicas reverenciadas não estão imunes à responsabilização pelo seu comportamento. O caso de Cosby esclarece a importância de responsabilizar os indivíduos pelos seus actos, independentemente do seu estatuto ou reputação. O julgamento e a subsequente condenação foram fundamentais para dar voz às vítimas e lançar luz sobre a questão generalizada da agressão sexual e da má conduta. A queda de Cosby também sublinha a importância do movimento #MeToo, que permitiu que os sobreviventes se manifestassem e desafiassem os sistemas que protegem os agressores. Serve como um conto de advertência, lembrando à sociedade a necessidade de transparência, justiça e apoio às vítimas que corajosamente partilham as suas experiências. Em última análise, a saga de Bill Cosby serve como uma lição profunda sobre as complexidades do comportamento humano e a importância de garantir que aqueles que cometem actos hediondos sejam responsabilizados pelas suas ações. É um testemunho da resiliência dos sobreviventes e do poder da ação coletiva para provocar a mudança. À medida que a sociedade progride, temos de continuar a ouvir e a apoiar os sobreviventes, ao mesmo tempo que nos esforçamos por criar um futuro mais seguro e mais equitativo para todos. Kid Creole Kid. Creole, cujo nome verdadeiro era Nathaniel Glover, foi um influente rapper americano que, juntamente com seu irmão Mel Mel Creole, foi membro do grupo de hip-hop seminal Grandmaster Flash and the Furious Five. Kid Creole também era conhecido como Nathaniel Glover. Apesar de ter contribuído para os discos do grupo no início da década de 1980, não conseguiu progredir na sua carreira devido a divergências com Sugar Hill sobre o pagamento de direitos de autor. No ano de 2017, residia no Bronx e trabalhava como segurança e faz tudo. Alegou tragicamente que estava a agir em legítima defesa quando se envolveu numa altercação fatal com um sem-abrigo. Apesar disso, foi considerado culpado e condenado a 16 anos de prisão, seguidos de 5 anos de vigilância após a sua libertação. Austin Jones. O antigo youtuber Austin Jones foi condenado a 10 anos de prisão depois de se ter declarado culpado de uma acusação de recessão de pornografia infantil. Conhecido pelas suas interpretações a capela de canções populares, o canal de Jones no YouTube foi retirado do ar em fevereiro, na sequência da sua confissão de culpa. As acusações contra ele vieram à tona em 2015, quando foi revelado que ele se comunicava com meninas menores de idade e lhes enviava gravações sexualmente explícitas. Embora tenha admitido a veracidade destas alegações, negou ter pedido a AOS seus seguidores que criassem esse tipo de conteúdo. Em 2017, Jones foi detido por alegadamente ter utilizado o Facebook e o iMessage para solicitar gravações sexualmente explícitas a 2 raparigas com menos de 18 anos. Como consequência, o YouTube desmonetizou inicialmente o seu canal, mas manteve a conta intacta. No entanto, a plataforma acabou por decidir eliminar completamente o seu canal. O Departamento de Segurança Interna manifestou o seu alívio pelo fato de ter sido feita justiça às jovens vítimas enganadas e exploradas por Jones. As suas ações não só violaram a confiança dos seus fãs, como também tiveram consequências graves e duradouras para as pessoas vulneráveis envolvidas. Este caso realça a importância de responsabilizar as pessoas pelos seus atos, especialmente quando se trata da exploração de menores. Sublinha igualmente a responsabilidade das plataformas em linha de tomarem medidas rápidas e adequadas quando confrontadas com alegações tão graves. A condenação de Austin Jones envia uma mensagem clara de que a exploração de crianças e a prática de atividades ilegais não ficarão impunes. A resposta do sistema jurídico a este tipo de infrações é crucial para proteger os jovens de danos e garantir que os autores de tais crimes enfrentam as consequências dos seus atos.
Zachary Joseph Horowitz, popularmente conhecido pelo seu nome artístico Zach Avery, é um ator americano que trabalhou anteriormente na indústria cinematográfica e que se estreou no filme G.E.D. em 2009. Foi um dos primeiros investidores da empresa que viria a ser conhecida como NMM Productions, que criava e divulgava conteúdos para vários públicos. Por outro lado, Avery foi levado sob custódia em abril de 2021 e acusado de fraude por cabo pela sua alegada participação num grande esquema Ponzi, com um investimento inicial de $690 milhões que começou em 2015. O plano resultou no roubo de quase $227 milhões de investidores, usando falsas promessas para atraí-los. Os investidores foram levados a acreditar que o esquema iria adquirir direitos de licença para plataformas de filmes como a HBO e a Netflix para distribuição, nomeadamente na América Latina. Mais de 200 potenciais investidores, alguns dos quais eram seus amigos íntimos, foram por ele aproveitados através da falsificação de documentos e da utilização de nomes de empresas de entretenimento bem conhecidas nas suas propostas. Avery acabou por se declarar culpado de fraude em valores mobiliários, admitindo que não tinha obtido direitos de distribuição e que tinha falsificado contratos de distribuição. Admitiu também que tinha cometido o crime de falsificação. Em 14 de fevereiro de 2022, foi condenado a 22 anos de prisão federal e a uma indemnização de $230 milhões. Corey Miller, também conhecido como C-Murder, tornou-se conhecido como um proeminente rapper e compositor americano em meados da década de 1990. O seu percurso musical começou sob a alçada do seu irmão, Master P, gravando para a editora discográfica da família. Desempenhou um papel importante no supergrupo T-Hill da editora e mais tarde alcançou o sucesso com os seus álbuns a solo, incluindo o disco de platina Life or Death, de 1998. No entanto, a vida de Miller tomou um rumo sombrio quando ele se envolveu num trágico incidente que alteraria o curso do seu futuro. Em setembro de 2003, Miller enfrentou um destino sombrio quando foi considerado culpado de uma agressão que resultou na morte de um fã de 16 anos chamado Steve Thomas. O infeliz incidente ocorreu num clube noturno em Harvey, Louisiana, que entretanto foi encerrado definitivamente. Thomas era um admirador da música de Miller. No entanto, os acontecimentos tomaram um rumo trágico quando ele causou um tumulto na House of Blues em Nova Orleans em janeiro de 2002, levando à sua prisão. Em fevereiro de 2013, Miller foi condenado e sentenciado à prisão perpétua obrigatória. Este veredito foi proferido apesar da revelação de provas ocultas, que lhe tinham dado direito a um novo julgamento. Apesar dos múltiplos recursos, as tentativas de Miller para obter justiça e um julgamento justo revelaram-se infrutíferas, chegando mesmo ao Supremo Tribunal, onde o seu pedido foi negado. Frustrado e desesperado, em agosto de 2032, Miller iniciou uma greve de fome como forma de protesto contra os maus tratos de que era alvo na prisão e contra a má gestão do seu caso. Alegou que o procurador do distrito tinha escondido provas cruciais que poderiam ter tido impacto no resultado do seu julgamento. O caso de Miller é um lembrete claro das complexidades e falhas do sistema judicial. A trágica perda de uma vida jovem e a subsequente detenção de uma figura proeminente da indústria musical realçam as profundas implicações das ações criminosas. Também levanta questões sobre a necessidade de transparência e justiça nos processos judiciais. Embora as circunstâncias que rodeiam o caso de Miller continuem a ser controversas, este serve como um conto de advertência sobre as consequências da violência e a importância de garantir um processo justo para todos os indivíduos envolvidos. A história do C-Murder chama a atenção para a necessidade de esforços contínuos para reformar o sistema judicial, salvaguardar os direitos dos arguidos e fazer justiça às vítimas e às suas famílias. Serve para recordar que nenhum indivíduo, independentemente da sua fama ou reputação, está isento das responsabilidades dos seus actos, e que a justiça deve ser sempre feita com integridade e equidade. Oscar Pistorius, um antigo velocista profissional da África do Sul, teve uma existência difícil devido ao facto de ter nascido sem pés e fíbulas, o que exigiu a amputação das pernas quando tinha apenas 11 meses de idade. Apesar da sua deficiência, participou nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paraolímpicos como atleta sem deficiência e como atleta amputado abaixo do joelho, respectivamente. No entanto, em 2013,
O desastre aconteceu quando ele assassinou tragicamente sua namorada, Riva Steenkamp. Ele alegou que a confundiu com um intruso e atirou na sua nuca. Em 2016, após um longo e demorado processo judicial, foi considerado culpado de homicídio e condenado a 15 anos de prisão. A sua extraordinária carreira desportiva foi ensombrada pelo ato incompreensível que cometeu e poderá sair em liberdade condicional em 2023. Jared Scott Fogle. Entre os anos 2000 e 2015, Jared Scott Fogle foi porta-voz dos restaurantes Subway. Este papel trouxe-lhe um reconhecimento generalizado. Ele conseguiu uma notável perda de peso de 111 kg em apenas um ano, enquanto era estudante na Universidade de Indiana, e atribui o seu sucesso ao plano de dieta que seguiu, que incluía comer sanduíches Subway. Por outro lado, em 2007, foi acusado de ter contactos inapropriados com crianças, o que causou um grande revés na sua carreira. Um jornalista dirigiu-se ao FBI com uma queixa relativa às suas declarações inapropriadas sobre raparigas em idade escolar, o que deu origem a um inquérito. Veio a saber-se que tinha trocado fotografias sexualmente explícitas com outra pessoa envolvendo crianças pequenas. Em 2015, foi detido na sequência de rusgas do FBI e, pouco depois, a Subway cortou relações com ele. Foi condenado a uma pena de 15 anos e 8 meses de prisão, depois de se ter declarado culpado. Depois de cumprir a pena, teria de pagar multas, restituições e ficar sob supervisão para o resto da vida. Phil Spector foi um compositor e produtor discográfico americano que se notabilizou pelas suas técnicas de gravação pioneiras e espírito empreendedor. Com a tenra idade de 21 anos, tornou-se o mais jovem proprietário de uma editora discográfica nos Estados Unidos quando cofundou a editora Phillies na década de 1960. Lana Clarkson, uma atriz, foi encontrada morta em fevereiro de 2004 na mansão que Phil Spector possuía na Califórnia. O seu corpo sem vida foi encontrado no interior da casa, sentado numa cadeira. Durante o período em que esteve em liberdade sob caução antes do seu julgamento, que teve início em março de 2007, a quantia era de $1 milhão. No entanto, o júri não conseguiu chegar a um veredito, pelo que o caso teve de ser julgado novamente em outubro de 2008, perante um juiz diferente. Em 13 de abril de 2009, o júri condenou-o por homicídio e utilização de uma arma de fogo na prática de um crime, o que resultou numa pena de 19 anos à prisão perpétua no sistema prisional do estado da Califórnia. Atualmente está a cumprir a pena. As suas tentativas de recorrer da decisão em 2011, 2012 e 2016 foram todas infrutíferas. Em janeiro de 2021, atingiu a idade de 81 anos antes de falecer atrás das grades. Bobby Shmurda. Ao lado de Roddy Rebel, o rapper americano Bobby Shmurda, cujo nome de batismo é Akil Jean Pollard, ganhou destaque como pioneiro no gênero de música de broca de Brooklyn. Como a sua canção de 2014 atingiu o 6º lugar na Billboard Hot 100, a Epic Records ofereceu-lhe um contrato de gravação. No entanto, depois disso, começaram a surgir problemas legais, incluindo detenções por posse de armas e alegada participação no gangue GS9. Em 2016, declarou-se culpado de acusações de conspiração e posse de armas, pelo que foi condenado a 7 anos de prisão, com crédito pelo tempo já cumprido. A sua pena foi aumentada em resultado de uma maior má conduta durante a detenção. No condado de Kings, Nova York, em 23 de fevereiro de 2022, foi aprovada a sua libertação em liberdade condicional e colocado sob supervisão. Plaxico Burress. Plaxico Burress, antigo wide receiver dos New York Giants no futebol americano, ascendeu ao estatuto de herói depois de ter apanhado o passe para touchdown que acabou por decidir o jogo na Super Bowl, que os Giants venceram em novembro de 2008 contra os invictos New England Patriots. No entanto, as coisas correram-lhe mal depois de ter dado um tiro acidental na coxa direita quando se encontrava numa discoteca em Nova York.
entregou-se voluntariamente às autoridades, o que o levou a ser acusado de posse ilegal de uma arma em dezembro de 2008. Outras acusações relacionadas com armas foram feitas contra ele durante uma busca à sua casa em Nova Jersey. Em agosto de 2009, aceitou um acordo, que resultou numa sentença de 2 anos de prisão, seguidos de 2 anos de liberdade vigiada. Além disso, foi acusado de infrações fiscais no estado de Nova Jersey, pelas quais foi condenado a uma pena de prisão de 364 dias, 5 anos de liberdade condicional e multas para pagamento de restituições. R. Kelly. O famoso cantor, compositor, produtor discográfico e ex-presidiário americano R. Kelly, cujo nome verdadeiro é Robert Sylvester Kelly, é também conhecido pelo seu nome artístico R. Kelly. Durante a década de 1990, vendeu mais de 75 milhões de discos em todo o mundo, o que contribuiu para o seu enorme sucesso comercial. No entanto, a sua carreira sofreu uma reviravolta quando foi acusado por jornalistas e alegadas vítimas de comportamentos incorretos, incluindo o abuso de jovens admiradoras, algumas das quais menores de idade. Este facto fez com que a sua carreira sofresse uma queda abrupta. Apesar de ter sido acusado de um crime em 2002, conseguiu escapar à acusação até ao lançamento do documentário Surviving R. Kelly, em 2019, que resultou em mais acusações criminais contra ele. Depois de ser indiciado por acusações federais e ter a fiança negada, ele está preso em uma instalação federal desde 2019. Em processos separados que ocorreram em 2021 e 2022, ele foi considerado culpado de violar a Lei Mann, bem como de extorsão. No julgamento que teve lugar em Brooklyn, foi considerado culpado e condenado a 30 anos de prisão. Atualmente, aguarda a sentença em Chicago. Ambas as condenações estão a ser questionadas por ele no presente. Paul Manafort, um estratega político experiente e antigo presidente da campanha presidencial de Donald Trump, foi condenado em 2019 por uma série de crimes, incluindo fraude fiscal, fraude bancária e não comunicação de contas bancárias no estrangeiro. Manafort foi também o antigo presidente da campanha para as eleições de 2016 de Trump. O seu caso fazia parte da investigação de alto nível liderada por Robert Mueller, que estava a ser conduzida pelo conselheiro especial. Em resposta às alegações e às sentenças proferidas, Manafort mostrou uma série de emoções, desde desafio a momentos de tristeza. Embora tenha mostrado alguns remorsos antes de ser condenado, não pediu desculpa na totalidade pelos seus actos. Apesar de o castigo que recebeu ter sido significativamente inferior ao previsto, não mostrou qualquer reação externa e manteve uma fachada calma. As reações emocionais demonstradas por Manafort, ou a falta delas, levantaram questões sobre a sinceridade com que reconheceu a sua culpa. É tudo por hoje. Se ficou tão impressionado como nós, não se esqueça de dar um polegar para cima a este vídeo e carregar no ícone do sino, para nunca perder as nossas futuras atualizações.